Olha, infelizmente ainda é muito comum a gente ver e noticiar situações de preconceito contra a população deficiente. Do dia a dia mesmo, muitas falas e atos são corriqueiros e carregados de discriminação. Isso tudo tem um nome. O nome é capacitismo, que também é crime, gente. Vamos entender melhor sobre esse assunto agora com o professor Edmilson Sá, que tem os detalhes para a gente, que tem as informações e vai também nos instruir, de certa forma, para falar um pouco sobre isso. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Para a gente começar, vamos explicar o conceito de capacitismo. O que é isso? Bom dia, Sofia. Bom dia a todos os telespectadores e telespectadoras da TV Gazeta. Olha, é importante demais a gente falar sobre isso. Capacitismo tem algumas nuances, certo? Primeiro, é que o capacitismo pode ser entendido como aquele comportamento da sociedade para anular, invisibilizar as pessoas com deficiência. Então, por muito tempo, chegou até se esconder as pessoas com deficiência da sociedade. Uma outra característica do capacitismo é tratar a pessoa com deficiência enquanto incapaz. Ele pode. Eita, ele conseguiu. Olha, essa pessoa está superando os limites, como se fosse algo quase que inatingível. E quando uma pessoa consegue, parece que é uma surpresa para todo mundo. Mas o capacitismo tem uma forma ainda muito mais agressiva, né? Que é a discriminação, a segregação das pessoas com deficiência da cidadania plena, dos seus direitos. E é justamente isso que a gente tem que informar para a sociedade, porque identificar essa pessoa como incapaz e muitas vezes até fazer um elogio achando que é uma forma de estar ali junto, de chegar junto, acaba sendo capacitismo, né? Isso, exatamente. Eu vou contar alguns exemplos. Pronto. Eu cheguei num restaurante com um amigo e a atendente olhou, se dirigiu para o meu amigo e perguntou: ele quer o quê? Olha, para você ver, isso aconteceu ano passado. E meu amigo, o professor Diego, ele chegou, falou para ela, pergunta a ele. Então, para a gente perceber o quanto que isso ainda está arraigado e dentro da sociedade. Recentemente, tomou as redes sociais um caso que aconteceu essa semana, né, num reality bem famoso aqui no nosso país, em que um dos participantes chegou e as pessoas estão falando de um capacitismo recreativo. Olha, não existe capacitismo recreativo. A Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Sofia, ele deixa bem claro no artigo 88, incitar, certo? Ou fazer com que uma pessoa, em função da sua deficiência, seja discriminada, é crime. Pena de 1 a 3 anos e multa. E detalhe, ainda pode ser agravado. Então, a gente tem percebido o quanto que isso precisa ser discutido. Inclusive, no reality que eu acabei de falar, um dos participantes chamou a perna mecânica do outro participante, que é pessoa com deficiência, de cotinho. Chamou um nome bem fofo, olha aí. Então, isso é capacitismo, isso é crime, isso precisa acabar. Foi até uma sugestão de apelido, né, que o rapaz que queria dar e infelizmente, o participante do reality ficou sem reação, né? É importante a gente lembrar também que as pessoas, elas devem instruir as outras, sempre que a gente puder, né, professor? Com certeza, Sofia. Eu trago aqui uma fala da professora Maria Dolores Fortes Alves, professora da UFAL, uma amiga minha, ela é pessoa com deficiência, e ela fala o seguinte: normal é ser único. E a gente precisa desnaturalizar muito dos preconceitos que existem. Porque numa sociedade capacitista, infelizmente ainda como é a nossa, se convencionou de que o normal é a pessoa que não tem deficiência.
E a gente precisa desnaturalizar isso. Não, o normal é você ser você mesmo, ser você mesma. Já dizia o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Então a gente precisa entender e legitimar as pessoas, fazer com que elas percebam que elas são especiais e que elas não precisam se adequar ao contexto, ao conceito de normalidade que o mundo tem tratado, que o mundo tem forçado as pessoas viverem. Com certeza. E falando em capacitismo, a gente tem não somente as expressões inadequadas, a gente tem aquele olhar de julgamento, né? Também se enquadra nessa questão do capacitismo. A gente tem aquela expressão inadequada, aquele olhar torto. Então, é muito comum, né? Muito, Sofia. Eu vou trazer uma fala que eu tenho repetido aonde eu vou. Né? Eu sou pessoa com deficiência, eu sou cadeirante, mas eu não sou deficiente. É o Estado que é deficiente, são as políticas públicas que são deficientes, são os olhares preconceituosos e carregados de capacitismo que são deficientes. Então, não sou eu que tenho que mudar, não somos nós, pessoas com deficiência, que temos que mudar. Então, a mudança precisa acontecer, mas não em nós. Porque eu sou uma pessoa como qualquer uma outra, eu sou um cidadão. Então, a gente precisa entender que, infelizmente ainda, os olhares capacitistas ou preconceituosos ou de coitadinhos, isso não é só no dia a dia não, Sofia. A gente vê isso também nos meios de comunicação, a gente vê isso na literatura. Você, por exemplo, abre uma Bíblia hoje, capítulo 5 do livro de João, no Novo Testamento, e Cristo vai curar uma pessoa lá, e o nome que dão a essa pessoa é inválido. Eu ia fazer até essa associação, porque o nome deficiente remete a uma pessoa que não é eficiente, então já existe um certo capacitismo na expressão, né, na palavra em si. Sim, com certeza. Eu acho que a gente precisa avançar e, quem sabe, a gente evoluir para que, com o tempo, eu seja visto enquanto eu. Por exemplo, quando eu entro numa sala de aula, quando eu vou dar uma palestra, quando eu chego no trabalho ou eu passo na rua, o que as pessoas veem primeiro? Eu ou a minha cadeira de rodas? Eu faço essa provocação porque isso faz uma diferença enorme. E por que eu provoco as pessoas dessa maneira? Porque quase sempre a gente não vê como as coisas são. Nós vemos as coisas como nós somos. Então, se nós estamos carregados de preconceito, consequentemente, a gente vai ver as coisas com preconceito. Com certeza. Então, a gente precisa mudar isso, a gente precisa dar uma guinada e desnaturalizar. O capacitismo aqui no Brasil é estrutural e a gente precisa mudar e trabalhar muito para a gente, quem sabe, com o tempo, Sofia, e vocês que estão nos assistindo, consigamos ver as pessoas como elas querem ser vistas. E isso vai ser maravilhoso. Com certeza. Professor, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui e principalmente no momento que a gente tem que realmente desnaturalizar isso. Isso não é comum, não deve ser e a gente, enquanto sociedade, deve lutar sempre, mesmo com o vizinho, mesmo com o familiar, mesmo com aquela pessoa que a gente tem mais intimidade, não é assim que deve ser feito. E, inclusive, gente, 9% da população brasileira é deficiente, então a gente tem uma parcela grande da população que não gostaria de ser vista assim. Então, nós, enquanto sociedade, devemos lutar diariamente por isso. Professor, muito obrigada, viu, pela sua participação. Até uma próxima. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.